Nós vamos seguir hoje com o nosso estudo, irmãos, no tema dos atributos de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a onipotência. Eu tenho chamado a atenção para que aquelas coisas, todos os atributos de Deus, eles se misturam. Não? Deus é tudo isso, ele não é um pouquinho um pouquinho outro. Ele é tudo isso junto, de uma vez. Tudo isso que a gente vê a respeito dele. E vamos dizer assim, certamente ele é muito mais do que o nosso estudo consegue abranger. Está um pouquinho alto? Tá? Acho que aí, mais confortável. Tá bom, obrigado, irmão. Então, nós vemos que Deus, sendo um Deus eterno, um Deus onisciente, onipresente, não adiantaria Deus saber todas as coisas, ser eterno, estar presente em todo lugar, se ele não pudesse fazer nada. Não é verdade? A visão que muita gente tem de Deus é assim, uma imagem vaga de poder. Deus é poderoso. Sabe aquela coisa, os deuses míticos, né? Os deuses falsos. Eles são colocados assim como poderosos. E muita gente vê o Deus verdadeiro por essa ótica. Mas Deus não é poderoso, com poderes limitados. Ele é onipotente, isso quer dizer, ele é todo-poderoso. Todo o poder reside nele. A primeira vez que nós encontramos na Bíblia essa expressão, o livro dos princípios, também principia ali em Gênesis, abram lá no capítulo 17. Gênesis 17. Os primeiros versículos desse capítulo falam de quando Deus reforçou suas promessas para com Abraão, no caso aqui ainda chamado Abrão. Mas diz aqui, olha, vamos ler os 3 primeiros versículos. Ele diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o que diz lá. Deus se apresentou a Abrão assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Bom, depois Deus firma, eu só quero vir até aqui para chamar a atenção de alguns aspectos. Ele diz aqui, olha, eis a minha aliança contigo. A partir daqui, Deus estabelece a aliança que ele fez com Abrão, a promessa, as promessas que ele fez para Abrão. O que a gente vê aqui, então, irmãos, Deus se apresentando como o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Mas é importante a gente ver
em que contexto, por que ele se apresenta assim? Por que ele se identifica dessa maneira para Abrão? Isso tudo tem, não só para Abraão, mas tem para nós, uma relação com aquilo que Deus disse para ele. Deus não chegou e falou, eu sou Deus Todo-Poderoso, assim, aleatoriamente. Para quê? Porque nós vemos, primeiro, logo depois de se apresentar, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele faz uma exortação a Abrão. Qual é a exortação que nós lemos aí? Logo no versículo 1, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Esse Deus Todo-Poderoso, ele nos exorta a fazermos isso, a andar na presença dele. Você consegue entender o que é andar na presença de Deus? Esse ser perfeito, Deus sabe que Abraão foi perfeito? Não. Ele tinha muitas falhas. Todos pecaram. E Abraão era um desses todos que pecaram. Ele era um ser imperfeito, como nós. Mas quando Deus diz para ele ser perfeito, Deus está chamando a atenção de Abraão para ele confiar e andar em obediência a ele. Amém? É isso que quer dizer, ser perfeito. Essa ordem é dada para nós também, irmãos. Anda na minha presença e ser perfeito. Então tem alguns que questionam assim, bom, eu vou andar na presença de Deus, eu preciso recorrer a Deus se as coisas na minha vida se complicarem. Outros pensam em andar na presença de Deus só se Deus abençoar que ele tiver uma vida assim afortunada. Não, a gente sabe que Abrão, ele teve grandes bênçãos na vida dele. Não é verdade? Mas ele passou também por muitas provações, tribulações, muitas dificuldades. A vida de Abrão não foi fácil. Ele foi um peregrino, o tempo todo, andando em terra estranha. Ele se viu ameaçado por homens várias vezes. Ele teve as aflições, né, de não ter tido, por um longo período da sua vida, não ter sido abençoado com um filho. Ele mesmo, por decisões equivocadas, acabou trazendo para si certas dores de cabeça. Vocês lembram do episódio lá com Agar, né? Seguiu a própria sugestão da esposa, Sara. Eu não estou culpando Sara, mas o Abrão, ele ouvia muito a Sara, né? Eu acho muito interessante isso, irmãos, que é um modelo de casal da Bíblia. E nós vemos a palavra de Deus dizendo que ela tinha profundo respeito por Abrão. Né? Ela chamava ele de Senhor. Ela tinha profunda reverência, respeito ao seu marido. Por outro lado, ele não era aquele machista, né? Que a mulher é colocada como capacho. Não. A gente vê que Abrão amava Sara, ele ouvia Sara, ele ponderava
né? Eles tinham uma vida de casal assim exemplar nesse aspecto. Mas naquela ocasião ele ouviu a ideia dela e, vamos dizer assim, não foi uma boa, né? Não foi uma boa decisão do casal. Mas estou dizendo isso para a gente ver. A vida de Abraão não foi um mar de rosas. Mas a ordem de Deus para ele, nós podemos dizer que foi acatada por Abraão. Ele realmente andou na presença do Senhor. A Bíblia, mesmo demonstrando as falhas de Abraão, ela fala dele como um exemplo a ser seguido. Um exemplo de fé. Deus estabeleceu com ele uma aliança. Logo depois de Deus exortar, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, portanto, ande na minha presença. Se deixe ser guiado por mim. Tá? Andar na presença de Deus tem essa conotação, irmãos. Você confia em Deus, você sabe que Deus é todo-poderoso, Ele tem poder para todas as coisas. Então, não queira resolver do seu jeito. Deixa Deus resolver, confia nele. Basta que nós façamos o quê? Que nós continuemos andando na presença dele. Eu vou aqui, Senhor, te servindo. E Deus vai fazer da minha vida o que Ele bem quiser. Ele tem todo o poder para fazer tudo. Quando a gente pensa num Deus todo-poderoso, nós não devemos pensar num Deus que vai fazer tudo o que a gente quer. Afinal, Ele pode fazer tudo. Por que Deus vai ficar de má vontade comigo? Não. A nossa tarefa aqui é andar na presença desse Deus Todo-Poderoso e buscar ser conforme Ele quer. Ser perfeito é isso. É buscar ser o que Deus quer que nós sejamos. Você sabe o que Deus quer de você? Então é isso, irmãos. Nós lidamos com um Deus Todo-Poderoso. Temos que andar na presença dele. Amém? Buscar ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Não propriamente o que eu quero ser, ou o que eu quero que Ele faça de mim. Deixa Ele fazer. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Então, porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Deus fez uma promessa para Abraão. Tá? Isso é uma coisa que assim, Deus fez de um modo particular com Abraão. Uma promessa muito específica. Tá certo? Mas o que isso tem a ver com o poder de Deus? É que esse Deus que promete, Ele vai fazer. Só que Deus vai fazer do jeito dele. No tempo dele. Às vezes a gente pensa, porque Deus não faz certas coisas, né? A gente queria tanto, surge uma coisa que parece tanto a vontade de Deus, e eu acho, vai ser agora, e não se concretiza aquilo. A gente chega a duvidar que Deus realmente esteja no comando. Já aconteceu isso com você?
Deus, o Deus Todo-Poderoso, não quer dizer que na primeira circunstância, ou naquele momento que a gente acha que ele vai fazer aquilo. Ele tem poder para fazer hoje, tinha poder para fazer ontem, mas ele pode, por algum motivo, considerar que o tempo não é hoje, nem agora, e nem é do jeito que a gente quer. A gente tem um exemplo disso na própria vida de Abraão. Ele prometeu isso aqui: eu vou te multiplicar grandissimamente. O que quer dizer isso? Você vai ter uma grande descendência. Será que nessa ocasião, todos nós sabemos quando foi que isso aconteceu, né? Foi lá na velhice do Abraão. Mas será que quando Deus fez essa promessa para ele, será que ele pensou nisso? Parece que não, né? Deus não falou: Abraão, quando você e a Sara estiverem velhinhos, eu vou dar um filho para vocês. Ele falou: eu vou multiplicar a tua semente, eu vou te multiplicar grandissimamente. Eu, o Deus Todo-Poderoso, estou dizendo isso para você, Abraão. Abraão deve ter ficado: é o Deus Todo-Poderoso que está falando isso? Minha descendência vai se multiplicar, vou ter um monte de filhos. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5. E nada. Será que Deus podia ter pensado, Abraão poderia ter pensado: se Deus não é tão poderoso assim, porque ele não está conseguindo fazer? Na verdade, quando eles decidiram ter um filho através da Agar, foi essa mensagem que eles passaram, né? Olha, Deus prometeu um filho para nós, muitos filhos, não vem nenhum. Nós estamos velhos, não vamos ter mais filhos. E agora? Bom, tem um jeito, usa a escrava aí, a Agar, né? Vamos ter um filho através dela. Num certo momento, eles consideraram que o Deus Todo-Poderoso que fez aquela promessa não tinha poder para fazer. Eles iam ter que fazer do jeito deles. Percebe? Irmãos, aqui tem uma lição. Abraão tem um monte de lições positivas na vida dele para passar para a gente, a respeito disso e de outras tantas coisas. Mas aqui a gente vê uma lição negativa da parte dele. Então, para a gente não incorrer no mesmo erro. Amém? Deus é o Todo-Poderoso. E o que for realmente estabelecido por Ele para nos dar, Ele vai dar do jeito dele, no tempo dele. Confia, ser perfeito e anda na presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós devemos lembrar disso, que Deus lá atrás estabeleceu uma aliança. Como eu falei, ele estabeleceu uma aliança muito particular, peculiar com Abraão. Ele não traz essa promessa para nós. Mas quando nós fomos salvos, Deus estabeleceu uma aliança com a gente também. Né? Na salvação, no processo de salvação, Deus estabeleceu uma aliança, tem certas promessas. E as promessas de Deus não se resumem a dizer: olha, eu não vou deixar você ir para o inferno. Vai muito além disso. E também no processo da nossa salvação, da nossa conversão,
também nós temos a mesma exortação que foi dada a Abraão. O que Deus quer de nós? Anda na minha presença. É por isso que Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Quando Deus se apresentou a Abraão dessa maneira, ele quis passar essa mensagem para ele. E quando Deus se apresenta a nós, irmãos, é assim que nós temos que ver. O Deus que firma uma aliança conosco, ele vai cumprir. Ele é fiel, que é outro atributo. E ele é poderoso para fazer. Não só aquilo que ele prometeu, mas muito mais. Amém? Em Êxodo 6, passados muitos anos, Deus foi falar com Moisés. Êxodo capítulo 6. Versículo 1 também. Então, marquem uma coisa. Deus se identificou lá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fez uma exortação a Abraão e fez ali uma promessa. Aqui, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então aqui Deus se apresenta para Moisés prometendo o quê? O que ele estava prometendo fazer? Libertar o povo deles lá do Egito. E ele diz: Eu vou fazer, Moisés. Eu vou libertar da mão do faraó. Vamos lembrar que o faraó era o homem mais poderoso que tinha na terra naquele tempo. Tá? O Egito era aquele país, aquela nação que dominava, eram os grandes, e o faraó era o rei. E vocês sabem como é que era visto o rei naquele tempo, naquela cultura, né? Ele era mais do que o rei, ele era um deus. Mas Deus disse para Moisés: com mão poderosa eu vou libertar. Por uma mão poderosa os deixará ir. De quem é essa mão poderosa? É a de Moisés? Não, é a própria mão de Deus, né? E depois ele se identifica que eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu não me manifestei a eles porque que ele disse, né, para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o eterno, o autoexistente, que a gente já estudou antes. Mas ele diz: eu apareci para eles e me identifiquei a eles como o Deus Todo-Poderoso. E a gente viu isso lá na passagem que nós lemos em Gênesis, né? Foi assim que Deus se apresentou para Abraão. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele fala aqui para Moisés: com mão poderosa eu vou libertar vocês do faraó.
E eu sou aquele que apareceu para os teus pais, os teus antepassados aí, Abraão, Isaque e Jacó, e eu me apresentei a eles como o Deus Todo-Poderoso. Então, é o mesmo Deus Todo-Poderoso que falou com Abraão, é o mesmo Deus Todo-Poderoso que está falando com você, Moisés. Aí eu pergunto, irmãos, em que Deus é que nós confiamos? O Deus que nós cremos? É outro Deus? É o mesmo, né? Então a gente não pode esquecer que Deus se identifica e ele reforça isso. Ele não falou uma vez aleatoriamente, mas ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E, mais uma vez, ele se apresenta assim, sempre para instigar essa nossa fé e confiança no poder dele. Ele não vai fazer o que a gente quer, mas ele vai fazer o que ele prometeu fazer. O que Deus quer fazer não tem quem segure, gente. Até o Nabucodonosor chegou a essa conclusão, né? Nada, nem ninguém pode estorvar a sua mão, impedir Deus de fazer o que ele quer fazer e do jeito que ele quer fazer. Ninguém pode dizer, não, senhor, isso aí não está muito certo. Você pode até dizer, mas vai blasfemar, né? Se Deus quer fazer desse jeito, esse é o jeito que deve ser. E ele vai fazer. Quer você queira, quer você não queira. Quer a gente concorde, quer não concorde. A gente pode até querer achar, né? Poxa, seria melhor se fosse diferente disso. A gente fala, muitas vezes cai naquela questão doutrinária, a gente sabe que Cristo vai voltar, nós vamos ter os anos de tribulação, a Bíblia revela isso, mas tem um grupo de crentes que creem que os crentes vão ser arrebatados, né? Até dizem, a igreja vai ser arrebatada, não é o que a Bíblia diz, mas creem que os crentes vão ser arrebatados antes dos anos de tribulação. E tem aquele grupo, como nós, vocês sabem o que eu creio, e eu espero que vocês creiam como eu, mas não são obrigados nesse aspecto, tá? Mas eu creio que os crentes vão ser arrebatados só no final da tribulação. É o que eu entendo, o que eu vejo, para mim, com clareza, na Bíblia. Tá? Agora, mesmo irmãos que creem como eu, que nós vamos passar pela tribulação, alguns brincam e dizem, né? Bom, eu até gostaria de estar errado, porque para nós seria melhor ser poupado desses anos tão difíceis, né? Se Deus quiser nos levar, né? Se o certo for um arrebatamento pré-tribulacional, vocês acham que eu vou reclamar de Deus? Senhor, eu estava errado, mas que bom que eu estava errado. Mas se Deus quiser que a gente passe, também eu não vou reclamar, e ninguém deve reclamar. Por quê? Se essa é a vontade de Deus, há uma boa razão. E que ele seja glorificado. E que a gente faça o que ele exortou a Abraão, mesmo em tempos de grande tribulação. Será que na tribulação nós vamos andar na presença do Senhor e ser perfeitos? Tempos difíceis, né? Mas a palavra está valendo. Não foi só para Abraão. Amém? Porque o mesmo Deus Todo-Poderoso que falou com Abraão é o mesmo Deus Todo-Poderoso que vai estar comandando tudo que vai acontecer no final. Entendeu isso? Parece, é muito óbvio isso que, né? Que o Valdir está falando aqui. Mas
talvez na prática, para nós, na nossa cabeça, não funcione assim de uma forma tão óbvia. Sutilmente, às vezes, sem perceber, a gente desassocia o Deus do nosso tempo, o Deus desse futuro, daquele Deus de Abraão. O mesmo Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é o mesmo Deus que hoje governa nossas vidas, irmãos. Nós temos que crer nisso mesmo, confiar. Os atributos de Deus, como eu disse, não são meramente especulações ou um conhecimento teórico e inútil para nós. A gente saber que Deus é todo-poderoso tem que ter um efeito prático para nós. Eu saber que eu estou lidando com um Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus todo-poderoso. É o Deus onipotente. O mesmo Deus que com mão poderosa conduziu o povo na saída do Egito, é o mesmo Deus todo-poderoso que cumpriu suas promessas de um jeito que Abraão não imaginava que fosse, mas ele cumpriu. E é o mesmo Deus que está no comando na vida da igreja, né? Historicamente, a igreja de Cristo, e nossa vida, né? Como filhos dele. Jó 5. Jó capítulo 5, versículo 17. Atenção aqui, irmãos, palavras de um dos amigos do Jó, Elifas. Deus repreendeu os amigos de Jó, porque eles ficaram tentando adivinhar o que estava acontecendo e nisso eles se precipitaram. Então eles foram repreendidos por Deus. Mas isso não quer dizer que as coisas que eles falaram estivessem necessariamente erradas, tá certo? Que não fossem verdades. O Elifas diz aqui no versículo 17: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Bom, o Elifas podia estar aqui equivocado com relação ao que estava acontecendo. Ele não sabia do que estava acontecendo nos bastidores espirituais, né? Ele desconhecia aquela conversa de Satanás com Deus. Porque se dava realmente aquela aprovação. O que os amigos de Jó viam era o seguinte: Jó sempre foi um homem abençoado por Deus. E agora parecia que Deus estava pesando a mão sobre ele. E a única coisa que eles puderam pensar foi o seguinte: Jó deve ter cometido um grande pecado e Deus está pesando a mão sobre ele. Eles estavam equivocados, eles estavam errados. Mas o que ele diz aqui é certo. Ele diz: bem-aventurado, feliz realmente é o homem a quem Deus repreende. Amém? Nós sermos repreendidos por Deus é bom, irmãos. Ele corrige quem? Aquele que ama. Seus filhos. Se nós formos repreendidos por Deus, se Deus pesar a mão dele sobre nós, é ruim, hein? Mas é bom. É ruim no sentido de que a mão de Deus pode ser muito pesada. Mas é bom porque é um indício de que nós somos realmente filhos dele. Filhos amados dele. Agora, aquele que peca
né? Faz o que bem entende, parece que quanto mais ele transgride, mais ele se dá bem, né? Ele enriquece, parece que a vida dele vai de vento em pouco. Nada acontece, não tem nenhum temor de Deus. Não é porque Deus não tem poder de corrigir ele, é porque Deus realmente entregou ele ao seu próprio destino. Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que também ama, e nós vamos ver o atributo do amor de Deus também, mas ele corrige os seus. E a exortação do Elifas é aqui para olhar com seriedade isso. Irmãos, isso pesa também para nós. A exortação de Elifas aqui. É bom ser corrigido. Feliz é o homem que é corrigido por Deus, tá? Que é repreendido por ele. Porém, a gente não pode esquecer o seguinte: quem vai estar repreendendo a gente é o Todo-Poderoso. Quando quem corrige é forte, a gente sabe, eu não vou discutir com ele. Quando a gente pode resistir, né, a quem vem corrigir, quem vem repreender, é uma coisa. A gente, como diz aí, né, a expressão, a gente fica até sem vergonha. Mas quando a gente sabe que quem vem corrigir é o Todo-Poderoso, se fazer uma mera ilustração aqui, uma coisa, eu apanhei muito da minha mãe, até um certo ponto. Aí, até o dia, nunca, assim, graças a Deus, nunca tive a questão de dar o troco, de agredir ela, não. Mas chegou um ponto que ela já não podia mais bater em mim porque eu resistia. Né? E aí ela percebeu e desistiu. Mas eu lembro que meu pai, ele me bateu uma vez só. Uma só. E doeu tanto que serviu para eu levar bem a sério. Sabe? Porque eu sabia que se viesse o castigo da parte dele, ia ser bem pesado. Ia ser doído. Isso é uma mera ilustração, mas nós estamos falando aqui de pais que podem às vezes ser injustos, equivocados na repreensão deles, né? nas nossas fraquezas. Mas eu quero chamar a atenção, Cindy, quando a gente lida com alguém realmente poderoso, a gente sabe que o castigo pode ser doloroso mesmo. E ser repreendido por Deus é bom, porque isso mostra que somos filhos dele, mas realmente é perigoso para nós, porque vai doer. Então tem dois aspectos que a gente deve aplicar à questão da onipotência de Deus. Primeiro, um sentido positivo. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que faz promessas para nós. Então, amém. Nos regozijemos nisso, né? Porque é o Deus Todo-Poderoso que prometeu e ele cumpre o que ele promete. Mas o Deus Todo-Poderoso também é poderoso para nos repreender, nos castigar. É por isso que anda na minha presença. Ser perfeito. Não é só de promessa. Deus ali para Abraão mostrou dois aspectos. E existem esses dois aspectos na onipotência de Deus. Nós estamos lidando com Deus que é onipotente para cumprir suas promessas, como também para pesar a mão sobre nós. E eu estou falando isso aqui não é para impor medo, mas para infundir em nós, a Bíblia fala isso, para infundir em nós uma verdadeira confiança em Deus e um verdadeiro temor.
Porque nós estamos diante do Deus Criador Todo-Poderoso. O Deus que pode até ceifar nossa vida. Ananias e Safira, não tem nada na Bíblia que diga que eles não eram crentes. Ao contrário, o que nos leva a crer os fatos que aconteceram é de que eles eram verdadeiros crentes. Lembram de Ananias e Safira? Eles mentiram ao Espírito Santo. Querem enganar o Espírito Santo de Deus. Eles mentiram para os homens, mas Deus eles não enganam. Eles agiram sem temor, e Deus pesou a mão sobre eles. O Deus de amor do Novo Testamento foi o Deus que pesou a mão sobre eles, ceifou a vida deles, e para mostrar para todos que deveriam andar no temor dele. Isso não quer dizer que ele vai ficar fulminando nenhum de nós aqui hoje. Mas aquilo foi deixado, por exemplo, para os irmãos daquela época, e é, por exemplo, nosso também. E se nós não atentarmos para isso, Deus vai cobrar isso de nós também. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 6. Segunda Coríntios 6, 18. Nós temos aqui uma promessa. Ele diz: "E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." Eu pretendo falar sobre esse texto aqui hoje à noite, tá? Não propriamente sobre esse versículo, mas esse versículo entra no conjunto da obra, da mensagem. Mas aqui, então, Paulo relembra uma promessa que foi feita ao povo de Israel e é feita à igreja. Para nós: "Eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas." Quem diz isso é o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo nos lembra também dessas duas coisas que a gente enfatizou, esses dois aspectos, do temor e também de confiança e segurança no Senhor. Nós estamos aqui reunidos hoje para cultuar a Deus. Que Deus? É aquele Deus Todo-Poderoso. Nós devemos louvar Ele por isso. Com o nosso temor e com a nossa alegria, confiança. Todos os nossos problemas, eu não sei se você deixou seus problemas em casa ou se você trouxe eles junto. Mas todos os nossos problemas, irmãos, eles têm que estar depositados na mão de Deus. O grande problema que às vezes aflige a nossa vida, mesmo como crentes, é a gente achar que tem que dar solução para tudo. Olha, são tantos problemas que rodeiam a gente. Tem algumas pessoas que são muito egocêntricas, Só olham para os seus problemas. Parece que ninguém mais tem problema, só ele tem. Mas a vida não é assim, tá? A gente, como pastor, a gente observa um pouquinho mais esse aspecto dos problemas dos irmãos, que afligem a gente também. A gente sabe que, olha, aqueles nossos parentes, nossos familiares, eles estão cheios de problemas. Não é só a gente, cada um tem os seus. Tem um bordãozinho, que o pessoal brincava: ema, cada um com seus problemas. Mas não é bem assim, porque essa expressão é cada um cuide do seu. Não, a gente sabe que
Nós devemos orar uns pelos outros. Mas, irmãos, alguns têm mais problemas numa área, noutra. Alguns hoje estão numa fase assim, de maior calmaria, mas já tiveram muitos problemas no passado. Outros estão em calmaria hoje, vão ter problema sério na frente. A vida é assim. Tá? Mas o que o crente nunca pode perder de vista é o seguinte: todos os nossos problemas têm que estar lançados na mão de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte? Qual é a nossa parte? Como? Amém. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. E os nossos problemas? Lança toda a ansiedade, né, sobre Ele, porque é Ele que é capaz de fazer todas as coisas. Ele prometeu nos salvar. E Ele prometeu cuidar de nós como filhos e filhas. Eu serei para vós pai e vocês serão para mim filhos e filhas. Se a gente considerar isso aqui só em termos teóricos, irmãos, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Mas se a gente pegar e entender isso aqui e aplicar ao nosso coração, isso tem um sentido profundamente transformador da forma que a gente encara a nossa vida. O problema que você trouxe, talvez você não esteja nem ouvindo o que eu estou pregando porque você está pensando nos seus problemas. Isso acontece. Ou talvez o problema que você deixou em casa e, né, aqui você veio esquecer um pouquinho dele. Não importa onde esteja esse problema. O importante é que esse problema esteja depositado na mão de Deus. Toda vez que a gente acha que a gente tem que resolver tudo pelas nossas próprias condições, a gente precipita as coisas. Não é assim que funciona. E a gente só traz aflição para si mesmo. Faz muito bem para o crente lembrar que ele tem um Deus todo-poderoso. E que Deus está no comando de tudo. Para mim, cabe andar aqui como um filho de Deus, como uma filha de Deus, procurar ser perfeito na presença de Deus e esperar nele. Davi repete várias vezes nos Salmos: esperei com paciência no Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Uma observaçãozinha final aqui, irmãos, é a seguinte: não podemos entender errado essa questão. Deus é todo-poderoso, isso não quer dizer que é um pouco diferente de Ele poder todas as coisas. Deu para entender? Ficou confusa a frase, né? Deus é todo-poderoso, mas Ele não pode algumas coisas. Mas Ele não é todo-poderoso? Sim. Mas Ele não pode algumas coisas. Tito 1:2. Essa eu vou pedir para alguém ler. Vamos lá, irmão, irmã que achar, pode ler, tá? Esperando na vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode o quê? Mentir. Ele é todo poderoso. Mas ele não pode mentir. Por quê? Porque ele é santo. Vamos lembrar, todos os atributos trabalham juntos. Então, o fato dele ser todo poderoso não pode quebrar o outro atributo de santidade dele. Deus não pode morrer. Por quê? Porque ele tem o atributo da eternidade. Tá? Então, nesse aspecto, algumas coisas Deus não pode fazer porque seria ir contra a essência dele, tá? Mas quando a Bíblia diz que ele é todo poderoso, é que ele tem o poder para fazer todas as coisas conforme a sua própria
determinação, o beneplácito da sua vontade, né? Então Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Deus não pode mudar, porque Ele é imutável. Deus não pode morrer, porque Ele é eterno. Tem uma que é interessante. Deus é onisciente, nós estudamos, né? Mas a Bíblia diz que Ele se esquece dos nossos pecados. Ele esqueceu? Não. Dá para entender muito bem o que está dizendo, né? Deus não apagou, não deletou uma parte do cérebro dele, da memória, não lembro. É que Ele não vai cobrar mais de nós aqueles pecados. Deus sabe muito bem que a gente pecou. E isso não vai mudar. Mas a Bíblia diz que esse Deus onisciente, Ele faz questão de desconsiderar esses nossos pecados por causa de Cristo. Cristo já pagou. Então, isso já é irrelevante para Deus agora. É óbvio que ali está falando do perdão dele. Quando diz que Deus esquece dos nossos pecados. Ele joga para trás de si. Ele não olha mais para isso. Então, Deus também não pode esquecer. No sentido de não lembrar mais, né? Não saber mais que aquilo existiu, que aquilo aconteceu. Mas Ele é todo poderoso também para perdoar. Amém? Então, espero que tenha sido útil para a gente refletir um pouquinho sobre Deus, sobre mais esse aspecto de Deus, tá? Ainda tem alguns outros atributos para a gente meditar aqui na sequência, nos próximos domingos. Vamos fazer uma oração?